Isso aqui, mas isso aqui é sucesso, meu bem. Você tá vendo esse vídeo, viu o título ali, falou, mas será que dá certo mesmo? Essa mulher tá ficando maluca ou não? Não estou ficando maluca. Este resultado que vocês estão vendo, bonito, de qualidade, quase profissional. Meu bem, e se eu te disser que eu usei cotonete e os meus dedinhos pra fazer, vocês acreditam? Nem eu! Gente, essa maquiagem hoje é pra quem não tem pincéis em casa e vive se batendo ou vive não conseguindo construir um olho esfumado, uma pele perfeita. Foi muito bacana fazer, confesso pra vocês que eu me surpreendi com o resultado. Eu tô super feliz com o resultado da maquiagem. Não é difícil, tá? Basta ter paciência, muita leveza nas mãos, mas eu aposto que vocês vão curtir demais esse vídeo, vão se surpreender e vão se divertir. Vocês têm alguma dúvida ainda que essa maquiagem dá certo, que foi feita totalmente com cotonete e os meus dedinhos? Então assiste que eu vou te provar que dá super certo. Muito bem, então vamos começar este desafio, né? Porque você acha que é um desafio, mas depois dá tudo certo, né? E olha o que eu vou usar aqui. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo esse negócio? Essa aqui é uma paleta que eu comprei nos Estados Unidos e eu não sei se vende aqui no Brasil. Mas é uma daquelas paletas que vem tudo, vem tipo sombra, vem tipo sombra em creme, sombra em pó, batom, vem blush, vem tudo assim. Paletas, elas são bem interessantes assim, dependendo da paleta, sabe? Dá pra fazer muitas coisas bacanas. Então hoje nós vamos usar a paleta da alegria. Mas a gente não vai usar ela por enquanto. Eu não sei nem porque eu comecei o vídeo com a paleta, gente. Ai, meu Deus, depois a Tamara disse que eu fico tagarelando, ela demora 3 dias pra editar o vídeo mesmo. Desculpa, Tamara, mas é que é muita emoção de usar a minha paleta maravilhosa. Paleta. Vamos começar. Primeiro passo com a pele. Primer. Vamos agora com a base. Hoje eu vou usar a base da Revlon. Bases como essa aqui, que é uma base de alta cobertura, ela dispensa o uso do pó. Porque como ela já é sensacional, você não tem que ficar pondo mais e mais camadas de maquiagem. Puxando aqui pra baixo, né, minha gente? Ninguém quer ser fantasminha. Não faz economia de base, ok? Você coloca pouco produto, vai ficar manchado, a tua pele vai ficar horrível. Gente, eu tô usando toalhinhas porque como a gente não vai usar o pincel, a gente vai sujar muito as nossas mãos, né? Passada a base, vamos para a nossa sobrancelha. Como é que a ideia é você não usar pincéis, eu vou utilizar o lápis de sobrancelha, porque ele já vai fazer uma boa cobertura e você dispensa o uso do pincel aqui também, tá bom? Se preparem porque aqui já começa o uso do cotonete, minha gente. Aqui a gente já vai fazer uso dele. Primeiro momento do uso do nosso querido cotonete. Peguem o cotonete e vocês vão esfumar. Mesma coisa que a gente faria com o pincel, na parte de esfumar, a gente vai fazer com o cotonetezinho. Esfumamos e vamos agora finalizar com o nosso gelzinho de sobrancelha. Muito bom, pele feita, agora vamos para os olhos, que sim, aí tá o grande trunfo, né? A grande premiação dessa maquiagem é você conseguir fazer os olhos. Porque a pele, todo mundo, né? Normal, pele, a gente ficava fazendo com os dedos, mas fazer a aplicação de sombra esfumado, sem pincel, a gente pensa que é algo bem complicado, assim, quase impossível, mas não é não, né? Agora sim! Tcharam!
Agora sim, elas entram, tá? Era pra ser nesse momento. Eu fico muito empolgada quando eu uso algo que eu gosto muito. Bom, vamos lá. Vamos usar agora o nosso primer em toda a pálpebra móvel, porque queremos que essa sombra fixe, dure, tenha muito mais intensidade. Qual a primeira sombra que a gente vai passar? Nós vamos começar com uma sombra em creme. Sombras em creme, elas são super, hiper, mega práticas para serem usadas com os dedinhos. Então a gente vai começar por ela, porque ela vai ser a nossa sombra de transição, aquela primeiro marronzinho, para fazer a quebra do nosso tom de pele pro início do nosso degradê. Vou usar o meu dedinho médio, eu vou passar, pegar um pouquinho de sombra e vou com batidinhas, tá, gente? Se vocês fizerem meio que passando demais, como os nossos dedos são diferentes dos pincéis, né? A gente retira muito mais do que a gente quer. Então a gente acaba aplicando sempre com batidinhas. Gente, agora sim! Paleta linda, maravilhosa! Por que mulher é tão apaixonada por paletas, né? Nós somos tão apaixonados. São coisas tão simples nessa vida que nos fazem felizes, né? Se os homens soubessem. Como fazer uma mulher feliz dar uma paleta desse tamanho pra ela, né? Vamos então começar com uma tonalidade de sombra marrom um pouquinho mais escura, que é dessa que eu passei. E eu vou colocar com batidinhas, ó, todo o meu côncavo, subindo um pouquinho. Tiro o excesso, um paninho, limpo os meus dedinhos e vou com batidinhas tentar enfraquecer um pouquinho essa cor. Pego o meu companheiro fiel do dia de hoje, que é o nosso querido cotonete, e vou passar ele de ladinho, tentando já dar uma esfumada. Agora, com o meu dedo anelar, agora sim com o meu dedo anelar, nós vamos pegar um marrom um pouquinho mais escuro e a gente agora vai tentar concentrar ele dentro mesmo da pálpebra móvel, tá? Eu não quero expandir tanto esse marrom. Com batidinhas, muito amor, carinho, cuidado e oração, porque eu tenho que torcer para que dê certo. Você vai colocar, concentrar ele mais dentro do olho. Tiro o excesso novamente, sempre tirando o excesso, tá? E com batidinhas eu vou tentar dar uma mesclada com a sombra de cima. Venho novamente com o meu escudeiro fiel. Ops, caiu. O cotonete. Vou dar uma esfumada, ó, subindo um pouquinho esse preto. Gente, esse movimento é extremamente leve, porque isso aqui é um cotonete, então ele tende a tirar as coisas, né, e não mantê-las. Se você for com muita sede ao pote, você vai ficar com meio que umas manchas assim na tua maquiagem, e a gente não quer que fique manchado. Muito bem, eu vou novamente com o meu marronzinho e vou dar mais uma reforçada nele. Vamos pegar esse douradinho lindo aqui, de anelar, e com batidinhas eu vou concentrar essa sombra do meio pro começo do olho, ó. Bem, tiro o excesso. Pego de novo aquela sombrinha mais preta, só um pouquinho, dou uma reforçada, volto com o meu cotonete e mesclo isso tudo, gente. Mesclo pra gente não conseguir ver aonde começa a sombra mais escura e aonde começa a sombra mais clara. E eu agora volto pra aquela minha sombra marrom, não a primeira em creme, aquela segunda mais clarinha, e vou dar um acabamentozinho. Novamente com o meu dedo anelar, eu vou dar um acabamentozinho. Dedinho mindinho nessas horas também é interessante. Fazer esfumadinho. Tá saindo esfumado, gente. Tá saindo esfumado. Ah, que coisa mais linda, gente. Tá dando certo.
alegria, né? E tá feliz? Agora a gente vai voltar para aquela sombra, nossa sombrinha em creme. E eu também vou dar mais um acabamentozinho com ela aqui em cima, assim. Agora vamos para o delineador. Momento de tensão, terror e pânico, né? Eu gostaria muito que nesse momento houvesse uma torcida para tudo dar certo, meu gatinho não fica torto. Muito bem, agora vamos fazer o acabamento com novamente o nosso fiel escudeiro, o cotonete. Vou só passar aqui embaixo, ó. Então, se às vezes não deu muito certo antes, agora vai dar. Eu vou usar agora para iluminar a minha parte interna aqui do olho com uma sombra em creme, que essa paleta é tão maravilhosa que ela também tem sombras em creme. É um douradinho, meio amareladinho, assim, bem cor de iluminador mesmo. Nós vamos agora fazer a iluminação da sobrancelha. Vou usar o iluminador da minha paleta também, que aqui tem milhões de iluminadores maravilhosos. E vou colocar aqui assim, ó. Vamos agora voltar para o primer e vamos cuidar dos nossos cílios inferiores, porque a gente tem mania de esquecer os cílios inferiores. Vocês têm conta os cílios inferiores? Eles merecem o nosso carinho, nossa atenção, né? Começando com o primer, fazendo uma linhazinha de primer aqui. Vou voltar para aquela sombra marrom mais escura, a última marrom que deu esse marronzadinho mais escuro na parte de baixo. Em vez de eu pegar com a ponta do cotonete, eu vou pegar mais com a lateral. Vamos agora para o nosso lápis. Esse lápis aqui é o lápis preto Black da Mary Kay. Vou fazer em cima dessa sombra, vou fazer um delineado aqui embaixo, sem me preocupar em estar perfeito, porque agora a gente vai borrar tudo, então não tem problema. Vou voltar com o meu cotonete e vou agora esfumar isso tudo com a sombra, com o lápis. Esse douradinho aqui, eu vou fazer um acabamento. Volto com o meu cotonete novamente, da mesma forma que o outro. Pego aqui e coloco um pouquinho abaixo do meu preto. Só pra dar um acabamento, uma iluminada, assim. É um detalhe bem mínimo, mas eu acho que faz tanta diferença. Vou com um lápis branco barra champanhe. Não chega a ser... Ele não é branco, ele é um champanhe mesmo. O nome dele é champanhe. E aí, vou usar porque isso dá uma sensação de aumento nos olhos. Vamos para os cílios postiços. Os cílios postiços que eu vou usar hoje é da Panvel, já estou usando em um lado, como vocês podem ver. Ah, por que a gente não acorda assim todo dia? Você aí que nasceu abençoada por Deus, com cílios maravilhosos, e a gente aqui, né, sofrendo nessa vida por não ter cílio. O mundo é muito injusto mesmo, o mundo é muito injusto. Esse é o volume intenso número 2. Eles são autoadesivos, então teoricamente não precisaria usar cola, mas eu prefiro tirar a fita adesiva que vem neles e usar com a cola, porque eu acho que a cola prende melhor, segura mais tempo, tá? Como eu tenho que esperar esse cílio secar, enquanto seca, vou cortar, vou colocar o cílio e eu volto daqui a pouco com os cílios já colocados pra gente finalizar a maquiagem, tá bom? Voltamos agora com os cílios colocados. Agora, pra finalizar, a gente vai passar uma máscara nos cílios, uma camadinha só pra dar acabamento embaixo, ó. E juntar os meus cílios com os postiços. A única parte que eu não consigo não deixar de usar o pincel é no blush. Porque eu já tinha feito essa maquiagem antes, tentando não usar pincel em nenhum momento, mas o blush ele não espalhou, não ficou legal, sabe? Vou usar o blush também da paleta. Eu vou misturar um pouquinho do rosado com um pouquinho do
do dourado. E vou colocar o blush aqui assim, ó. Ai, gente, eu tinha que ter passado o corretivo. Ó, era pra ter sido o corretivo antes, tá, gente? Eu tô viajando. Eu vou usar o corretivo Beige 1, é o tom, que é um pouquinho mais claro do que a minha tonalidade natural. E eu vou usar ele pra iluminar essa região aqui dos meus olhos. Hoje eu vou usar de iluminador, um iluminador lançamento da Mary Kay, que é o Glowing Finish. Ele é um iluminador em bastão e é muito bom pra gente evitar de usar pincel. Com batidinhas você vai pondo, ó. E olha que coisa mais maravilhosa, gente, esse iluminador. O batom de hoje eu escolhi um batom líquido, que são os batons líquidos novos da Mary Kay, gente, eles estão muito lindos. E eu escolhi hoje a cor Offbeat Orchid. Gente, então é isso, o resultado da nossa aventura de hoje. Eu acho que o tutorial de hoje é muito bacana pra quem tá começando, pra quem ainda não tem aquele kit de pincel maravilhoso, né? E prova que sim, é possível fazer uma maquiagem bonita, com esfumado bonito, sem ter tudo, né? Obviamente que isso aqui é uma opção pra vocês que não tem os pincéis, mas é óbvio que vocês podem mesclar com pincéis que vocês têm em casa e fazer essa mescla dos dedinhos, do pincel, do cotonete. Tem o meu selo, digamos, de garantia que funciona sim fazer maquiagem com os dedos. É óbvio que o resultado é um pouco diferente dos pincéis, porque os pincéis foram feitos pra dar acabamento e tudo mais, mas gente, ó, super funciona. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha realmente feito diferença aí nas aventuras de maquiagem de cada um de vocês. E se vocês gostaram, curta o vídeo, tá? Por favor, isso me ajuda muito na divulgação. Se vocês quiserem continuar acompanhando aí os próximos posts, os próximos vídeos, se inscrevam no canal e não se esqueçam de dar uma passadinha lá no blog, que tem muito mais sendo produzido pra vocês, não só em vídeo, mas também vários posts muito legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada por ter assistido até aqui e é isso. Eu te vejo no próximo. Um grande beijo pra você e fica com Deus. Hey, quer saber tudo sobre o blog e as minhas aventuras beleusísticas? Então me segue nas redes sociais, @masquebelezablog. Te vejo por lá.